Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Aí no caso, de acordo com a hora em que vocês forem ver esse vídeo. Então, voltando ao assunto anterior, né, ao primeiro vídeo, nós trabalhamos a essa questão da tradição bíblica. Então, eu tenho por objetivo, não sei quanto tempo, entendeu, eu vou realizar, entendeu, essa façanha, porque é uma façanha. Meu objetivo entendeu, ler a Bíblia novamente, né, desde o início, e trabalhar todo esse contexto de tradição bíblica de uma maneira, entendeu, que se volte a várias áreas assim, do conhecimento relacionado à área, por exemplo, de humanas, né, e uma aplicação prática para nossos dias de acordo com aquilo que nós cremos em si. Mas o objetivo, entendeu, desses estudos, dessas explanações, é apresentar a Bíblia através de várias facetas, de várias formas, né, observando assim todo o seu desenvolvimento, toda a sua abrangência. Então, o objetivo em si é até utilizar a Bíblia como um elemento aí histórico. E, de certa forma, se for interessante, no caso aí também, servir de ilustração e mesmo debate também, aqueles que muitas vezes não acreditam, entendeu, naquilo que a Bíblia descreve e apresenta, compreende certas coisas como uma alegoria, entendeu, ou simplesmente um livro relacionado a um segmento religioso, o que não deixa de ser verdade, isso é uma verdade, né? Só que não atribui, entendeu, aquilo que é sagrado a esse livro, que antes de tudo é um livro sagrado, assim como outros livros e materiais e símbolos de outras religiões específicas. Então a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, é um livro sagrado para os cristãos, e o judaísmo compreende aí, entendeu, a Tanakh, a Torá e os outros livros, né, que fazem parte do Antigo Testamento, como aquilo que é sagrado também para o judaísmo, junto com outras fontes aí de ação religiosa, no caso da comunidade judaica, assim como o Islã também compartilha algo semelhante em relação a cristãos e judeus, em relação ao livro que eles reverenciam, entendeu, se volta, que é o Alcorão. Mas voltando, entendeu, a esse assunto, vou fazer a minha apresentação, logicamente. Meu nome é Bruno Nogueira, sou professor de História, e sempre tive interesse muito grande em compreender esse percurso bíblico. Em alguns momentos utilizo, entendeu, a Bíblia, algumas referências como um princípio também histórico, porque ela é um documento histórico. Ela relata características de povos ali distintos, num período ali, vamos dizer assim, compreendido ali a partir da Idade dos Metais, do desenvolvimento das primeiras cidades-estado, principalmente no Oriente Médio, até um período da Antiguidade Clássica ali, que se encontra ali, conhecido como Era Comum, ou a época ali, por exemplo, dos pais apostólicos, né, a Era Apostólica, vamos dizer assim, né, ou até o final ali, basicamente ali, de Jerusalém, enfim, né, até o governo ali, por exemplo, de Domiciano, no caso aí, né, no período de expansão e dominação romana, né, de Antiguidade Clássica. Então, a Bíblia ela se encontra mais ou menos aí, nesse período, nesse percurso. Então, o objetivo, entendeu, desses estudos, né, primeiramente, para que eu venha ler, entendeu, compreender isso daí e também passar isso daí. Então, é um objetivo a mais para mim também compreender e ler a Bíblia, né, entender mais tudo isso daí, ler novamente. Também transmitir todo esse conteúdo. Parte desse conteúdo, na verdade, quer dizer, é tudo realizado de uma maneira muito sintética, porque não tem como você querer esmiuçar isso daí de uma maneira muito profunda. O objetivo em si não é esse, mas é trabalhar de uma maneira sintética esses elementos bíblicos. Só que é lógico, entendeu? De maneira paulatina, né? Então, o que devemos compreender e entender agora é um pouco a respeito da vida de Noé, do patriarca Noé, da aliança, né, que o Todo-Poderoso, né, fez com Noé, né, no caso aí, estabelecendo uma aliança, uma nova aliança, no caso aí com Noé, diferente, por exemplo, da aliança que foi realizada com Adão através da criação, uma aliança aí através de Noé. Também vamos falar um pouco a respeito do dilúvio, né, das representações que vários povos têm em relação a essa questão do dilúvio. Não vou falar especificamente, por exemplo, tal povo pensa isso, tal povo pensa aquilo. Eu não vou entrar em pormenores em relação a isso. Mas vamos falar um pouco a respeito dessa coincidência, entendeu, em relação àquilo que a Bíblia apresenta em relação ao dilúvio e também a análise desses povos. Vamos falar um pouco a respeito também da Torre de Babel e da ação que ocorreu, no caso aí, na Torre de Babel após o dilúvio, até os descendentes aí de Sem, desembocando aí, ou Shem, em hebraico, desembocando aí no patriarca Abraão
e através de uma nova aliança que o Senhor estabeleceu aí realmente com Abraão, né, e posteriormente com Israel, no caso aí. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. O capítulo que nós iremos trabalhar, esse contexto, encontra-se no capítulo 6 de Gênesis e vai até o capítulo 11. Então, do 6 ao 11. E 12 já é chamado, aí, no caso, de Abrão, né, que posteriormente torna-se Abraão, através da mudança de nomes que o Senhor estabeleceu com Abraão. Antes do capítulo 6, você tem uma descrição a respeito de Noé. Então, Noé aí, ele era, vamos dizer assim, o bisneto aí de Enoque, o neto aí de Matusalém. Então, percebam, entendeu, que a Bíblia ela vai elencando aí uma certa predisposição em uma área, em uma família, em um ramo familiar, aí, no caso aí, de Adão, escolhendo algumas pessoas, no caso aí, para serem importantes e significativas nesse contexto que ela apresenta, no caso aqui, em relação à terra naquele momento. Uma passagem que eu acho interessante em relação ao que ocorreu através de Noé, aliás, tem várias passagens interessantes. Então você tem aqui no capítulo 6 a multiplicação da iniquidade, do erro, da transgressão do gênero humano. Você tem aqui a diminuição da idade do ser humano, quer dizer, antes você tem, por exemplo, aqui o ser humano vivendo praticamente 1000 anos, quase 1000 anos. Uma média expectativa de vida aí de quase 900 anos. Então, quer dizer, é um tempo muito grande. E você vê uma instituição, basicamente, aqui no caso aqui, dessa longevidade humana a partir de uma mudança, entendeu? Aparentemente, né, eu creio, isso sou de tudo, a genética, a biológica, né, para que o ser humano vivesse realmente menos, não vivesse tanto assim na Terra como viveu anteriormente. Então, essa mudança, perceba, entendeu, que depois mesmo do dilúvio, ninguém viveu mais 900 anos. Então, gradativamente, o ser humano foi vivendo cada vez menos, né, até o máximo ali que a Bíblia vai apresentar, ali de 200 anos, 37, na era patriarcal. Então, você vê outras pessoas ali, depois, entendeu, desse período de Gênesis, mesmo, entendeu, ali, após Moisés, que viveu, de certa forma, muito, né, você tem ali, entendeu, vários outros, entendeu, elementos, vários outros homens, por exemplo, de fé, que viveram quase até os 90 anos, 90 e pouco. Só no livro de Juízo que vai falar a respeito da vida, se eu não me engano, do profeta Josué, se eu não me engano, entendeu? Eu preciso rever esse conteúdo na Bíblia, né, que viveu um período muito maior, inclusive, entendeu, a morte dele, né, foi aí base para a corrupção de um rei ali em Israel, isso aí em Reis, no caso, em 2 Reis e Crônicas, né, vai descrever esse fato, né, a corrupção desse rei, que teve uma morte realmente horrível, apresentado aí, pelo livro de Reis e Crônicas, após a morte desse profeta, que viveu muito e aconselhava ele, no caso. Então vamos lá. O que é interessante é falar a respeito da corrupção do gênero humano, a questão da diminuição da idade, né, Deus intervindo, o Senhor intervindo, né, nessa questão, por exemplo, da idade, né, do tempo de vida do ser humano, quer dizer, limitando o ser humano, justamente para que ele não venha se corromper tanto assim, né, ao limite em relação a essa corrupção, e o limite chegou ao extremo, né, nesse período aqui, ao ponto do Senhor, daquele que criou todas as coisas, também querer destruir essas coisas. Só que uma palavra que eu acho interessante em relação, entendeu, a isso daí é que, em meio a toda essa maldade, essa iniquidade, o Senhor, no versículo 8, vemos aqui, porém Noé achou graça diante do Senhor, né, a graça, né, recebe, né, o cáris, ele achou graça, Deus achou graça de Noé, né, e justamente porque, né, há uma conotação realmente aqui de que Noé era um homem justo e íntegro. Então percebam, entendam, que essa justiça e essa integridade agradava a Deus, assim como Enoque. Aquilo que ele fazia agradava a Deus em uma geração perversa, com que Deus tomou para si. E no caso de Noé, Deus protegeu a sua família, né, e os animais, porque Noé era justo e ele se achou íntegro diante de Deus. Percebam que é uma ação, por exemplo, do homem em relação a Deus. E essa graça,
né, esse favor imerecido de Deus, essa ação imerecida, de acordo com a própria justiça ou a própria atuação de Noé. Então, assim, entendeu? O conceito de lei e graça, entendeu? Que a Bíblia vai trabalhando muito bem, principalmente no Novo Testamento, né? A graça, enquanto um dom imerecido de Deus, ela trabalha muito bem isso daí no Novo Testamento, né? A escolha divina, entendeu? Que antecede, né, qualquer nossa escolha. Mas percebemos aqui, entendeu? A ação de Noé também agradando a Deus. Então é interessante compreender, entendeu? Essa escolha divina e essa ação do homem, né? Não é uma distorção em relação ao princípio protestante e em relação, entendeu? À base, né? Vamos dizer assim, bíblica encontrada em Romanos, pela justificação através da fé, não por obras, né? E a graça de Deus também escolhendo, né? A graça de Deus agindo, sim, lógico. Mas também não podemos também esquecer e deixar de lado a nossa ação frente, entendeu? Essa escolha, ou essa ação nossa frente àquilo que Deus faz, ou essa ação nossa, entendeu? Frente ao Todo-Poderoso. Então, o objetivo do Todo-Poderoso em si é o quê? É através do seu apelo, entendeu, ao mundo, né, para que o mundo em si encontre salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sempre eterno, e seja escrito nos Evangelhos de João, no Evangelho de João, esse apelo, entendeu, universal, né, essa graça realmente universal, né, que é estendida a todos, e todos aqueles realmente que creem, se voltam a essa graça, recebem, entendeu, esse privilégio realmente de ser considerado justo, né? O Senhor é quem o justifica, não são nossas obras, mas o Senhor Todo-Poderoso que nos justifica. Enfim, uma discussão ampla em relação a essa questão da eleição divina e o papel do ser humano em relação ao Todo-Poderoso, em relação a Deus, em relação a atender esse chamado, né, essa ação sobrenatural do Senhor em realmente escolher e separar sempre aquilo que Ele quer, ou aqueles que são dele, aquilo que ele realmente se importa, ou aquilo que lhe agrada. Lhe agrada por quê? Né? Porque realmente aí chamou a atenção dos seus olhos. Então, é uma discussão ampla, é algo amplo, entendeu? É uma discussão bem polêmica, entendeu? E tudo isso daí. Mas, voltando ao assunto aqui, em relação à questão do dilúvio, Noé foi quem realmente foi escolhido por Deus para ser salvo, justamente porque Noé achou graça, né? O Senhor achou graça de Noé, estendeu a sua graça para Noé e para a sua família. Então o Senhor ele deu uma ordem para Noé, e essa ordem era para que ele realmente fizesse uma arca, né? E essa arca demorou praticamente 100 anos para ser construída. Então Noé recebeu o chamado com 500 anos, e com 600 anos ele tinha terminado essa arca. E aí, uma semana depois, começou a chover copiosamente sobre a terra, e também a Bíblia relata, entendeu, fontes, né, que surgiram, que saíram água, que saiu realmente aí dentro da terra. Então você tem alguns teólogos que trabalham, entendeu? O objetivo também da explanação bíblica não é essa, né, que trabalha essa questão, por exemplo, da ciência, né, e da Bíblia, né, dizendo que, por exemplo, toda essa expansão geológica que houve da Pangeia ocorreu nesse dilúvio também. E vamos falar a respeito do dilúvio. Então, o dilúvio, de acordo com a tradição bíblica, né, foi uma maneira que o Senhor realmente refez toda a humanidade. Por quê? Porque ele se arrependeu de tê-la feita. Então, no versículo 6, então se arrependeu, versículo 6, capítulo 6, o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou o coração. Quer dizer, Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra, e isso pesou no seu coração. Isso feriu a Deus, isso lhe fez mal. Então perceba, entendeu? Como que Deus, entendeu? Ele se opõe à iniquidade, ao pecado, ao erro, à transgressão de maneira generalizada. Como que isso, né, de certa forma, lhe pesa ao coração. Então, voltando, entendeu, a essa questão, nós vamos falar a respeito do dilúvio. O dilúvio, entendeu? Essa questão, por exemplo, do dilúvio, você tem essa compreensão geológica em relação ao dilúvio, há uma análise em relação ao dilúvio, entendeu? Como períodos de desglaciação, porque a Terra passou por vários períodos de glaciação e desglaciação, quer dizer, de congelamento e descongelamento. E esse constante período de congelamento, de geleiras, de frio e alteração climática, né, também de elevação de temperatura, fez com que, né, houvesse períodos aí de dilúvios, de várias inundações também. Então há uma discussão, por exemplo, na própria
na geografia, geologia e várias áreas da ciência, que o dilúvio ele faz parte desse conhecimento. O dilúvio, por exemplo, não é mérito só do judaísmo ou do cristianismo. Você vê, por exemplo, a descrição do dilúvio na mitologia grega, na mitologia de povos, entendeu? Ameríndios, mesmo mesopotâmicos, também aqui no Brasil. Você tem essa questão do dilúvio mesmo na China, muito semelhante à questão do dilúvio na Mesopotâmia. Inclusive, quando, por exemplo, abre-se a arca, né, e Noé lança-se a pomba e o corvo, a mesma história, entendeu? Também é dita e falada a respeito. Né, e o Gamesh, quando ele abre a arca, no caso aqui, coloca uma pomba e um corvo para sair para ver como está a terra, para ver se ele poderia, entendeu, sair da terra. A questão de desagradar, por exemplo, uma deidade, isso aí também faz parte dessa poesia mesopotâmica. Uma outra classificação em relação também ao dilúvio, uma explicação para vários povos distintos que não se comunicavam terem, entendeu, essa compreensão a respeito do dilúvio também, é aquilo que o Levi-Strauss vai trabalhar com arquétipo, e também o Jung, né, um psicólogo, né, um dos mestres aí da psicologia junguiana, no caso aí, vai trabalhar essa questão também de arquétipo, né, também. Então, para Levi-Strauss, isso aí faz parte de uma construção cultural, faz parte de algo, entendeu, que de certa forma é comum em várias culturas, né, é um arquétipo, é um padrão cultural. E conforme os povos eles foram se relacionando, mesmo que de maneira direta ou indireta, eles foram, de certa forma, aglutinando alguns elementos e compartilhando. Já o Jung vai dizer que isso faz parte da mente do ser humano, do inconsciente coletivo. Então ele vai no aspecto psicológico, entendeu? Em relação a essa questão de caos, destruição e ordem, destruição e ordem. Então ele vai ali, vamos dizer assim, em relação a essa questão mais psicológica, né? Mais, vamos dizer assim, mental, né? Também em relação a isso daí, essa questão de arquétipo, essa questão de você... o ser humano tem a necessidade de construir herói. Você também tem alguns antropólogos, né, voltados a essa área cultural, como Joseph Campbell. Você tem alguns escritores conhecidos também, né, como aquele que escreveu o livro O Fator Melquisedeque também, que vai, de certa forma, também, entendeu, dizer que vários povos, né, compartilham de ideias semelhantes àquilo que é transmitido na Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então, entendeu, isso daí, de certa forma, faz parte dessa questão de mentalidade também e de compreensão a respeito daquilo que, por exemplo, é considerado sagrado ou normativo em relação a várias culturas. Então, o que podemos compreender, entendeu, é que, de certa forma, né, o ser humano ele tem, entendeu, essa noção em relação a essa questão, por exemplo, da criação, que é algo também meio que comum, né, em várias culturas, e também essa questão do dilúvio. Então, o que é interessante, o que é bonito de se perceber é que o ser humano em si, ele compartilha elementos, né, semelhantes, né, em várias culturas. Por quê? Porque isso daí, de certa forma, é próprio dele, entendeu? Ele, por si só, desenvolve, né, essas histórias, né? Joseph Campbell vai falar a respeito do poder do mito, né, da construção aí do herói, né, as obras ali de Joseph Campbell, né, esse grande antropólogo. Então, ele vai falar, por exemplo, entendeu, a questão da formação do herói, entendeu, em várias sociedades, como que isso é importante, como que isso era muito importante nas civilizações da antiguidade. Porque além de você, entendeu, criar uma identidade nacional, né, você estimulava as pessoas também para a guerra, para o combate. Né? Essa relação, por exemplo, entendeu, você não tem isso aí, entendeu, no judaísmo. Né? Essa relação, por exemplo, de você ter uma origem divina, de você ser filho, por exemplo, de um Deus, seus descendentes herdarem. Você tem isso aí na Grécia Antiga, você tem isso em Roma, e em vários outros povos também. Entendeu? Essa questão, por exemplo, de você ter uma herança divina. Então, são características semelhantes em relação a isso daí. Então, a herança divina, vemos aqui também no capítulo 6, a questão aqui dos filhos de Deus, né? Que ver com as filhas dos homens eram formosas, há uma discussão muito grande em relação a isso, no versículo 2 do capítulo 6, né, como que aconteceu isso daí. Os cristãos, né, não é todo cristão, né, a palavra hebraica é Bnei Elohim, né, são filhos de Deus mesmo, né, dizem que foram, né, anjos, né, que tiveram relações com elas. A palavra utilizada aqui nesses gigantes da terra, a versão, por exemplo, inglesa da Bíblia, né, e você também em hebraico é Nefilim, né, são esses gigantes que habitavam na terra. Filhos de quem? Dos anjos,
né, que acharam as mulheres formosas, quer dizer, saíram, né, do onde estavam, da presença de Deus do céu, né, adquiriram uma forma, no caso humana, tiveram relação com essas mulheres. Aí você tem livros apócrifos que falam que esses anjos foram aprisionados após o dilúvio. Então você tem, entendeu? E juntados àqueles outros anjos que tinham sido expulsos com Satanás, né? Então você tem aí uma discussão ampla em relação a isso daí, né? Já a corrente rabínica vai dizer, entendeu, que não eram anjos, entendeu, né? Eram príncipes da terra, enfim, né? Então, ou servos de Deus, pessoas ilustres que buscavam a Deus e eram considerados filhos de Deus. Então, quer dizer, tem uma discussão ampla em relação também a isso daí, né? Então, falamos a respeito do dilúvio, né, dessa concepção, por exemplo, geológica em relação ao dilúvio, essa questão, por exemplo, do mito que foi formado. Muitos podem dizer, por exemplo, que a maneira como o ser humano compreendeu e entendeu esse período de desglaciação fez com que ele elaborasse essa análise do dilúvio, entendeu? Né? Há uma discussão ampla em torno disso e uma abordagem ampla em relação à interpretação bíblica frente a esse acontecimento, no caso aqui. Né? Então, quem crê, né, assim como eu, crê que realmente aconteceu o dilúvio, entendeu? Né? Que realmente existiu Noé, né, na aliança que o Todo-Poderoso fez com Noé após o dilúvio, né, e a maneira, entendeu, como o Todo-Poderoso agiu salvando, então, Noé, animais que eram considerados puros, né, que eram utilizados em sacrifícios, ovelhas, aves, né, 7 pares, né, desses aí, os outros 2 pares de cada animal, no caso aí, sendo colocados na arca. Então a Bíblia é um livro de fé. Então, por mais que você, por exemplo, se utilize da Bíblia para um pressuposto científico, querendo provar entre algumas coisas através da ciência, mas é um livro de fé. Então não tem como, entendeu, você a todo momento, se utilizar da Bíblia, entendeu, como uma resposta científica à nossa sociedade. Ou ao contrário, entendeu, você querer explicar a Bíblia através da ciência, entendeu. São 2 atuações distintas. Entendeu? Você pode tentar compreender, entender, entendeu, juntar certos pontos, né, mas sempre assim com cuidado. E o objetivo em si do estudo não é esse também, entendeu? Não é promover isso, entendeu? No caso. O objetivo não é esse, né? Mas e sim compreender e entender como que funciona, né? Como que, de certa forma, isso daí faz parte do ser humano ao longo da história e, de certa forma, para quem crê, né, como que Deus realmente agiu nesse momento, né, com pesar no coração, limpando, entendeu, a terra, tirando Noé, entendeu, daquela situação que ele vivia, protegendo ele durante praticamente 1 ano. Nós vemos os animais, até que realmente no Monte Ararat, e tem várias especulações em relação à arca. Tem um livro muito conhecido, que a Bíblia tinha razão, do Rainer Keller. Para quem não sabe, a arqueologia ela surge, né, a partir dessas especulações, a partir dessas atuações, principalmente de ingleses, ali no Oriente Médio, querendo compreender esse período bíblico. Conforme eles foram achando achados arqueológicos, eles foram relacionando, entendeu, a Bíblia. Aí depois a arqueologia adquire um caráter muito mais científico do que propriamente bíblico. Mas há um ramo na arqueologia que é a arqueologia bíblica. E a arqueologia bíblica, né, o primeiro livro que foi lançado em relação a isso é o do Rainer Keller, que chama-se A Bíblia Tinha Razão. Então você tem vários elementos ali, entendeu, científicos, que o autor vai se utilizando para comprovar esses acontecimentos bíblicos. Né? Você tem o dilúvio e tal. Só que assim, entendeu? Não se pode, por exemplo, se afirmar categoricamente. Em relação ao dilúvio, por exemplo, então, que a arca está no Monte Ararat agora, entendeu? Né? Observando ali, entendeu? Os destroços da arca no Monte Ararat. Né? Há fotos, algumas coisas, mas particularmente não foi achado, entendeu, ali, né? Não tem uma arca ali. Quer dizer, por isso que eu falo, então, a Bíblia é um livro de fé, entendeu? Não adianta você querer sempre utilizar da ciência para comprovar uma ação bíblica, no caso. Né? Então percebemos aqui, em relação à ação do Todo-Poderoso sobre Noé, que ele separou Noé, porque achou graça, né? O Senhor achou graça de Noé, e estabeleceu uma aliança com Noé. Você vê ele falando a respeito dessa aliança com Noé, no caso aqui, no versículo 18 do capítulo 6, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos, a tua mulher, e as mulheres teus filhos. A palavra em hebraico aqui para aliança não é aliança, por exemplo, como a palavra utilizada posteriormente, que é berit,
né, que significa uma aliança mesmo, específica, né, Berit. A palavra aqui é uma palavra hebraica que significa nem um pacto, mas um firmamento, né, uma promessa, no caso aqui, vamos dizer assim, se a gente pode dizer. E a palavra que foi trazida para nós em relação a essa interpretação do hebraico é aliança. Com o tempo, né, as águas do dilúvio foram diminuindo, e Noé, no caso aqui, joga um corvo, primeiramente lança um corvo, o corvo vai embora, não volta mais, e depois a pomba ele lança. Muitos, né, alguns comentaristas dizem, entendeu, que de certa forma o corvo não voltou porque ele se alimentou dos cadáveres, né, mas um ano, entendeu, esses cadáveres aí boiando, né, será que existiam cadáveres ainda? Será que existia carne ainda? E os animais marinhos não se alimentavam, entendeu, desses cadáveres, dessas pessoas, né? Um ano, né, nesses locais ainda, será que existia ainda? Será que não eram ossos apenas, né, que estavam, né, no processo de decomposição, por exemplo, do ser humano é rápido, né? Então, eu não sei, entendeu, né? Se ele encontrou realmente algum cadáver, ou se ele encontrou, por exemplo, algum local para ele poder, né, vamos dizer assim, encontrar abrigo, né? O corvo que foi lançado aí por Noé. Sabe que ele não retornou, a pomba, entendeu? Ela, no caso aqui, né? O corvo, no caso aqui, ele ia e voltava, né, até que secou a água sobre a terra, no capítulo 8, no versículo 7. Depois ele soltou a pomba ela voltou rapidamente, depois voltou com um galho na mão, e aí ele esperou mais um tempo, né, até que realmente escutasse a ordem de Deus para que ele saísse da arca. Então, ele esperou aí, né, um período aí. Então ele ficou mais de um ano aí dentro daquela arca, contando o tempo que começou a chover sobre a terra e as portas foram fechadas. Depois, posteriormente, quando ele saiu ali, no caso da arca, junto com os outros animais, por a terra não estava nem enxuta, ela estava seca. Ela deveria estar seca para que ele pudesse sair. Depois que ele saiu, entendeu, da arca, nós vemos a aliança que Deus fez com Noé. Você tem uma ação primeira de Noé, né, oferecendo um sacrifício ao Senhor. O sacrifício era comum naquela época. O Senhor respirou, entendeu, isso daí, observa, entendeu, como um cheiro suave, né? E a Bíblia diz que ele disse consigo mesmo que ele não iria mais amaldiçoar a terra, como ele fez, né, anteriormente, né, no caso aqui. E fez uma aliança realmente com os filhos de Adão e de Noé, no caso, né, Noé. E o símbolo realmente dessa aliança era o arco-íris. A palavra arco-íris, ela vem de arco de íris, né? Íris é uma deusa greco-romana, tal. A palavra utilizada mesmo aqui, o que seria próximo aqui ao hebraico, seria o arco das nuvens, né? Não seria, por exemplo, o arco-íris, né, que você vê aqui. Então você vê aqui no versículo 13, capítulo 9, versículo 13. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. No versículo 17 você tem: disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Né? De que o quê? Né? De que ele realmente não iria agir como ele agiu no dilúvio, quer dizer, destruindo a terra através da água. Você vê também a mesma bênção, entendeu, que o Senhor trouxe a Adão, né? Você vê uma reconstrução terrestre. É lógico que, por exemplo, não como o Éden, mas nunca, entendeu, por exemplo, em todo o processo de atuação divina, né, sobre a terra, né, isso daqui só, por exemplo, durante o reinado messiânico, né, você tem essa expressão escatológica em relação após o reinado messiânico, você tem novos céus, novas terras, mas mesmo o reinado messiânico, você tem uma reconstrução terrestre. Né, uma reconstrução, e não é só terrestre, mas de todo o universo, se você for compreender e se voltar, entendeu, a questão de interpretação escatológica do Apocalipse. Outras pessoas podem dizer outras coisas, tá, em relação a isso, porque são assuntos polêmicos também em relação às últimas coisas. Mas nesse início aqui, você vê, entendeu, uma espécie de apocalipse, entendeu? Deus destruindo toda a terra de maneira definitiva, salvando poucas pessoas para que se pudesse multiplicar a terra, quer dizer, reconstruindo a terra. Reconstruindo, entendeu, a história, reconstruindo a vida de Noé, reconstruindo a vida de seus filhos, reconstruindo sua família, reconstruindo
né, a história, né, daqueles animais também, reconstruindo toda a Terra através da transformação que com certeza a Terra teve após esse processo de dilúvio. A Terra não era mais a mesma após tantas águas, entendeu, que submergiram montanhas, né, então você tem aí uma Terra realmente transformada, tudo novo, né, árvores nascendo, né, brotando, né, as árvores foram destruídas, se você compreender em relação à questão do dilúvio, entendeu, né? Então você tem um processo de reconstrução terrestre, mas não é o paraíso. Nós vamos perceber isso através da Torre de Babel. Mas é uma nova aliança que Deus fez com a humanidade. Um novo recomeço, uma nova chance que Deus deu à humanidade através do quê? De Noé. Eu percebo que Deus ele vai estabelecendo aliança ainda através do sangue, né? Então, o sangue, por exemplo, de Noé, a família de Noé, né? E posteriormente você tem também Abraão, a família de Abraão. Então, através do seio de Abraão, você tem a escolha do povo de Israel. Então, é uma aliança realmente que o Senhor está estabelecendo com o povo, vai criando um povo, vai criando realmente um povo separado, um povo que nasce para o servir, no caso aqui. Então, o que é interessante mesmo em relação a isso daqui é a aliança que Deus fez após Noé fazer o seu sacrifício, a ordenança que Deus deu e a bênção também, né, que Deus deu a Noé para que ele seja fecundo, né? Você tem no versículo 7 também, do capítulo 9, mas sede fecundos, né, o Deus falando, né, para Noé, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto nos ares quanto animais mais selváticos, que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será jamais destruído da carne por águas do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Você tem no versículo 2 aqui: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move vive ser-vos-á por alimento, como vos dei erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Uma coisa que é interessante em relação a isso aqui também, né, a ênfase que o apóstolo Tiago vai dar em relação aos cristãos para que eles o quê? Não comem carne sufocada, não comem carne com sangue. Por quê? Explicamos? Você tem, entendeu, uma compreensão e uma descrição do Novo Testamento em relação à aliança que Deus fez com a casa de Israel, e há, entendeu, uma expressão muito comum, entendeu, do meio cristão, em dizer que a única forma, por exemplo, de você agradar a Deus antes, por exemplo, entendeu, antes da aliança, a única forma de você agradar e se voltar ao Todo-Poderoso era através do quê? De rituais e sacrifícios, que foram ordenados por Deus a Moisés no deserto, e esses rituais nos levavam, né, ou levavam, no caso aqui, o homem a Deus. Então tinha que oferecer sacrifício, se não tinha condições de oferecer um carneiro, muitas vezes um touro, né, que eram poucas pessoas que criavam animais tão grandes assim, no caso o touro. Ele poderia oferecer pombinhas, rolinhas, né, aquilo que era pequeno, para, principalmente no Yom Kippur, né, que era o dia da expiação, né, para uma vez por ano pedir perdão dos seus pecados. O sacerdote oferecia, entendeu, esses animais, né, e eram mortos em sacrifício, né, representando o pecado daquela pessoa que entregava. Então, o animal, ele expiava aquele pecado. Né? E aquilo que nós acreditamos, né, enquanto cristãos, que Cristo realmente, né, foi a eterna expiação. Né? E através de Cristo, tudo aquilo que era desenvolvido, né, tanto no Antigo Testamento, né, se tornou, vamos dizer assim, vívido. Né? Então, Cristo, realmente, ele representou e ele era, né, vamos dizer assim, né, a consumação máxima toda aquela simbologia, e ele, através da sua morte e ressurreição, né, trouxe, entendeu, a humanidade, né, ao Todo-Poderoso, através dele, né, e não necessariamente sendo judeu ou não. Entendeu? E esse foi o grande problema no início do cristianismo em relação aos primeiros cristãos, que a princípio, entendeu, havia toda uma tradição judaica de querer, entendeu, que aqueles que não eram judeus se tornassem judeus e, consequentemente, cristãos, através do rito da circuncisão. Mas voltando ao assunto.
No judaísmo, não necessariamente, por exemplo, um estrangeiro, uma pessoa, por exemplo, que acreditava que Deus era o Deus de Israel, ele necessariamente, ele deveria, entendeu, se converter ao judaísmo. Ele poderia ser um temente a Deus. A Bíblia no Novo Testamento fala a respeito disso também, no Antigo também, temente. O que era o temente a Deus? O temente a Deus, né, e até hoje, entendeu, dentro, por exemplo, do judaísmo, há pessoas que se comportam assim. Aqui, como há o cristianismo, então você não vê tanto. Mas tem, por exemplo, os Bnei Noach, né, ou os Noahites, que vão dizer o seguinte, que vão viver da seguinte forma, né? Eles obedecem todos os mandamentos, menos o Shabat, no caso especificamente, mas obedecem os mandamentos, e inclusive esse aqui de você não comer carne com sangue nem carne sufocada. Então essa, entendeu, é a maneira de você temer ao Deus de Israel. Agora, todo aquele rigor, toda aquela tradição, né, do povo de Israel, né, todas as festas, né, todos os mandamentos, 603 mandamentos, que é fruto da tradição oral e também do livro de Levítico e Números, né, ao todo, se fosse compilar e, no caso, observar, eles não precisam realizar e fazer, entendeu? Mas eles se tornam, por exemplo, como Naamã, ali, que foi curado da lepra, né, e acreditava, e cria que realmente o Deus era o único Deus, né? O Deus de Israel era o único Deus. Você tem, por exemplo, algumas expressões. Você tem, por exemplo, Cornélio. Tá? Existiam pessoas, por exemplo, que assim, eles eram prosélitos, eles estavam num processo de conversão ao judaísmo também. Então, você tem pessoas que acontecia isso dentro do judaísmo. Né? É que quando houve o cristianismo, entendeu? O cristianismo, ele realmente, ele veio como resposta, por exemplo, àqueles que eram discípulos de João Batista, muitos essênios, por exemplo, que era uma comunidade separada ali, de judeus que viviam meio que isolados ali, com uma literatura própria ali, lá em Israel, tementes a Deus, pessoas que eram tementes a Deus também, que acreditavam que Deus era o único Deus, e também prosélitos, os judaísmos, que estavam se tornando judeus, no caso. Então, por isso, entendeu, que ao abarcar essas pessoas, né, não tinha uma definição clara do que é ser cristão. Isso daí foi sendo desenvolvido, nós observamos isso no livro de Atos, no Concílio de Jerusalém, no caso, essa questão, por exemplo, de você realmente, o apóstolo Paulo defendia muito isso, você vê Pedro impactado mesmo pela descida do Espírito Santo sobre o cidadão romano que não era judeu, antes mesmo de ser batizado, né? Então você tem uma atuação, por exemplo, do Espírito Santo, do Todo-Poderoso, né, de Cristo, enfim, né, escolhendo pessoas, e você vê uma discussão muito grande de Paulo em relação a isso, porque a comunidade de cristãos, em sua maioria, na época de Paulo, era formada por judeus cristãos. Os gentios, eles eram minoria. Conforme os apóstolos, eles foram morrendo, né, os cristãos gentios foram aumentando em número, entendeu? E os judeus foram sendo aglutinados, né, naquela comunidade de cristãos ali, e também foram desaparecendo. Então, o judeu era símbolo de quem? Quem não era cristão era um povo, e um povo também que não era cristão, entendeu? Aí você tem perseguição de cristãos, dos judeus, posteriormente, muito maior daquilo que os judeus realizaram entre os cristãos, né? Então, você tem todo um processo aí de transtorno também em relação a isso, a esses elementos e diferenças de fé, no caso aí. Mas, né, voltando ao assunto, entendeu? Em relação a esse capítulo aqui, no capítulo 9, versículo 4, você tem carne, porém, com sua vida, isso com seu sangue não comereis. Então, você tem uma aliança de Deus com Noé. Então, os Noahites, ou os Bnei Noach, né, porque a palavra Noé em hebraico é Noah, né, a comunidade judaica os aceita mesmo como os tementes a Deus. É que o cristão, de certa forma, ele engloba essa questão, por exemplo, do Noahide, de Bnei Noach, e vai além, entendeu? Né? Através de Cristo, no caso. Né? O cristianismo, ele não é que extingue, entendeu? Mas torna meio que obsoleto, entendeu? Essa atuação, por exemplo. Mas há pessoas que vivem assim, entendeu? E tem um respeito, enfim, e que, de certa forma, também não estão errados em relação ao seu comportamento frente ao Todo-Poderoso. A diferença é que, por exemplo, entendeu? Eles não creem em Cristo como Yeshua, né? Como Cristo como Messias, né? No caso aí, e também não são judeus, entendeu? Então, fica meio que aí no meio termo, no caso. Então, observamos aqui a aliança de Deus com Noé, essa questão, por exemplo, da aliança que ele fez, a ordenança, que realmente para crescer e multiplicar. Você tem também o domínio de Noé sobre, entendeu, os animais, coisa que, por exemplo, ele trouxe sobre Adão, né, no caso aí. Então você tem um controle, um domínio, entendeu, um favor desses animais
frente ao homem. Então Deus estabelece uma nova aliança mesmo, entendeu? É um novo recomeço. Só que o pecado, né, a iniquidade permaneceu no ser humano. Então você tem, por exemplo, aqui Noé, né, a maldição que ele impôs sobre Cã, né? Você tem a divisão de povos aqui em relação a isso que se formou, né? Há várias interpretações racistas em relação a isso daí, né? A igreja, principalmente a igreja protestante, na África do Sul, naquelas teorias darwinistas sociais, né? Trouxeram muita interpretação racista frente a esses descendentes de Cã, entendeu? Né? Então, eu não vou nem entrar no mérito da questão, né, porque realmente é algo totalmente antibíblico, entendeu? Né? Você não tem, né, uma resposta bíblica frente a isso daí, entendeu? Então, são interpretações, vamos dizer assim, muito casuísticas, né, em relação à Bíblia, em relação a isso que a Bíblia apresenta enquanto divisão de povos. Então, vale lembrar também, entendeu, que é assim, entendeu, né? A maneira como os autores, né, o autor, no caso aqui, né, Moisés, né, ao ditar e escrever alguns livros, e várias pessoas, né, que tinham esses documentos unificados no livro de Gênesis, né, como eu disse naturalmente na aula passada, isso faz parte da tradição bíblica, de formação do cânone bíblico, né, do Antigo Testamento. A maneira que eles compreendiam, por exemplo, o mundo era restrito ao Oriente Médio. Entendeu? Então é nítido, entendeu, que, por exemplo, os povos que eles conheciam faziam parte, por exemplo, dos povos que eles, né, traziam, né, acreditavam que Deus realmente tinha criado, entendeu? Descendentes desse Sem, Cam e Jafé, né? Sem, Cam e Jafé, enfim. Né? Então, era uma visão, vamos dizer assim, limitada à frente, entendeu? Você não tem chinês aqui, você não tem índio, né? Você não tem outros povos, entendeu? Que são distintos daquilo que eles compreendiam e entendiam. Agora sim, entendeu? Não é descaracterizando a Bíblia, entendeu? Como eu disse, a Bíblia é um livro de fé, eu acredito, né, na Bíblia, eu defendo, entendeu? Essa fé, mas, entendeu? Apresento sempre, entendeu? Características aí, né, que podem, de certa forma, aí, trazer uma interpretação diferente para algumas pessoas que não têm, entendeu? Uma fé ou não atribuem um valor, por exemplo, espiritual a isso que conhecemos como palavra de Deus, né? Nós, enquanto cristãos, no caso aí. Então, por isso que eu sempre trabalho aí dessa forma em relação à explanação bíblica. Eu acho interessante trabalhar, no caso aí, dessa forma. Então, você tem a maldição sobre Cam, né? Noé amaldiçoou ele, por quê? Porque Noé, né, encheu a cara, descobriu que poderia-se, através da fermentação da uva, ter o vinho, foi algo bom, né? E ficou pelado, né? Noé, nu. E o Cam não respeitou, entendeu, o seu pai, por quê? Porque em vez de auxiliar e ajudar naquela situação que ele se encontrava, ele foi chamar os seus irmãos, né? E os irmãos deles o acolheram, né, e colocaram uma capa sobre ele e cuidaram de Noé naquele momento, né? Foi a primeira embriaguez descrita, por exemplo, na Bíblia, no caso aqui. Então percebam, né, que a bebida, entendeu, o mal, né, ele começa ali na casa de Noé. E a partir dele, de certa forma, né? Porque ele se embriagou, a mesma Bíblia, por exemplo, entendeu? Não colocando juízo de valor frente, entendeu, à embriaguez de Noé, mas é nítido, é perceptível, entendeu, que essa embriaguez trouxe como resultado a maldição que ele trouxe sobre Cã. E aí você tem os cananitas, no caso aí, que faz parte, entendeu, descendentes de Canaã, né? E todos aqueles povos aí que foram subjugados pelo povo de Israel quando eles saíram do Egito, no caso aqui. Nossas profecias realmente foram se cumpriram de acordo com o intercurso bíblico no caso. Então, Noé representa, no caso aí, isso daí, né? Então, o que é interessante em relação a essa questão de Noé, antes de nos iniciarmos aqui o capítulo 11, que é a Torre de Babel, que já é um pouco mais distinto, mas nós iremos falar a respeito deles também. O que é interessante em relação, no caso aqui, a Noé? A questão, né, voltando-se a essa questão da aliança, né? A aliança que o Senhor fez realmente com Noé, após ele sair da arca, após ele passar por aquele período, no caso aqui, no período onde ele estava na arca, né, guardado frente ao caos que o envolvia, né?
o agradecimento de Noé frente, entendeu, a essa salvação, o espírito grato de Noé, né, oferecendo sacrifício, e a aliança que Deus fez com Noé e sua casa, e a ordenança que ele deu a Noé novamente, assim como, por exemplo, em Adão, dizendo, em Adão, né, e no Éden, no caso ali, dizendo, abençoa Deus Noé, os seus filhos, e sede fecundos, multiplicados e encher a terra. Então você tem aqui uma ordenança de Deus, novamente, para que Noé seja fecundo, encheia a terra, multiplique, aproveite a terra. Então, novamente, nós podemos nos voltar aqui no capítulo 9, versículo 1. Que Deus é um Deus bom. Né? Você não tem, entendeu, uma atuação, por exemplo, do Todo-Poderoso em relação a isso aqui, para trazer aquilo que é mal. Entendeu? Uma repreensão para não, olha, não faça isso. Não, você tem uma aliança, Deus com Noé, com a casa dele, com seus descendentes, para que eles fecundem, para que eles tenham descendentes, para que eles povoem a terra, para que eles aproveitem a terra da melhor maneira possível. Né? Há um princípio de bem-estar. Não o pecado. Porque você vê também, posteriormente, através da Torre de Babel, a condenação que houve através da Torre de Babel do pecado. Então não é uma justificativa do pecado. Isso muitos cristãos entendem, compreendem, acham que sinônimo, muitas pessoas direto ou indiretamente entendem, infelizmente, que cristianismo é sinônimo de sofrimento. Que se você não estiver sofrendo, de certa forma, por quê? Porque você está sendo conivente com o pecado, com o erro. Porque a carne tem que sofrer. Mas não é isso daí. Né? A Bíblia mesmo fala que a paz que excede todo o entendimento, quando nós não andamos ansiosos por coisa alguma, ela nos envolve, toma conta de nós. E essa paz que excede todo o entendimento, ela não é específica só do espírito, entendeu? Ela traz paz à alma e ao corpo, ao físico. Né? Observamos também, entendeu, a ação, por exemplo, de Cristo, representando aí o Novo Testamento, na base do Novo Testamento, né? Em relação à cura e à descrição realmente de Mateus, dizendo que ele, por isso está escrito em Isaías realmente vai dizer isso a respeito do servo sofredor, que ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então há um princípio de cura, entendeu, em relação à ação de Cristo. E você fala, mas Isaías fala isso daí depois da crucificação. Não, você vê a ação de Cristo mesmo durante o processo, entendeu? Durante o seu ministério, durante a sua passagem, durante o processo, né, de salvação mesmo ali, naquele momento onde ele estava, a cura. Então a cura também ele está implícita durante tudo isso daí. É lógico, nós sabemos, entendeu, que o Senhor é soberano, né, que, entendeu, a Bíblia apresenta o céu como algo infinitamente melhor e maior do que nós estamos aqui, que nosso tempo aqui é limitado. Nós sabemos disso, entendeu, né? Nós compreendemos isso, né? Entendemos isso, que a Terra, entendeu, é um local de muitos sabores, muita dor, muitas pessoas sofrem, sabemos e compreendemos isso, que passamos por várias lutas, sim, sabemos disso, entendeu, né? Que a descrição que o Todo-Poderoso, né, nos faz, né? Principalmente Apocalipse, né? Que toda lágrima será enxugada, que não haverá mais morte, sim, entendeu? Nós sabemos disso, nós compreendemos isso em si, mas você não vê na Bíblia, entendeu, né, a ação de Deus dizendo, né, que sinônimo, por exemplo, de ser cristão é sofrer. Mas não é. Passe por lutas, passe por adversidades, mas é um sofrimento. Aí está o grande desafio, muitas vezes, do cristão, e mesmo em meio às adversidades, ele continuar, entendeu, louvando e agradecendo a Deus, né, não passar por esse sofrimento. E se ele não está passando por esse sofrimento também, aleluia, glória a Deus. Então, quer dizer, é uma discussão polêmica também em relação a isso daí. Mas eu não consigo compreender e entender, entendeu, né, a ação do Todo-Poderoso sobre nós, a marca dessa ação, a marca desse serviço, nós prestamos a Ele como sofrimento. Você tem a figura de várias pessoas que sofreram, entendeu? Profetas, discípulos, né, apóstolos, e até hoje, entendeu? Várias formas de sofrimento para atender a um princípio divino ou dentro de uma geração corrupta, perversa, violenta, né, onde você tem várias perseguições e ele ali, né, como a Bíblia mesmo fala, né, a respeito da descrição de profetas, você vê Jeremias, né, a descrição que o Senhor faz a respeito dele, tornarei a sua testa como testa de ferro, né, as pessoas irão lhe temer, você não irá surpreender, você irá vencer, né, tudo aquilo que será contra você, pois a palavra que eu tenho para você não é a palavra de falsos profetas e nem aquilo que o povo quer escutar, sim, lógico, mas eu não consigo compreender e entender o cristianismo enquanto dor. É lógico, por exemplo, entendeu? É interessante compreender e entender a figura do Todo-Poderoso como alguém que odeia o pecado, a injustiça em si, e luta por aquilo que é bom. Né? Alguém que não negocia com o pecado. Alguém que você não pode querer barganhar. Alguém que você não pode querer estabelecer uma troca porque você fez isso e você merece aquilo. Não. Ele nos abençoa de acordo com a sua graça, de acordo com a sua misericórdia, de acordo com a sua bondade. Né?
Mas essa mesma bondade, entendeu, nos leva também à oração, ao clamor, e nós observamos tudo isso também, no caso. Então, eu penso que equilíbrio é tudo em relação a isso. E essa ordenança que o Senhor trouxe, né, e podemos compreender isso aqui com um período de graça também, né, porque você tem a misericórdia de Deus. Você tem no capítulo 6 ali, Noé achou graça diante de Deus, né? Recebe a misericórdia, né? Deus ele viu bondade, no caso aqui, né? Ele se dispôs a fazer algo por Noé e salvar a humanidade, não destruir toda a terra, ou criar uma outra espécie de ser, se toda a terra fosse destruída, no caso, nesse contexto. Não, ele manteve seu pacto, essa aliança com a humanidade, tanto, né, que ele ama essa humanidade, no caso. Só que percebemos aqui, né, que o homem ele se corrompeu. Então percebemos aqui a figura de Nimrod, né, no caso aqui, no versículo 9, capítulo 10, versículo 9, cidades ali da Mesopotâmia, né, Ur, Nínive, que fazia parte ali dos assírios, depois de Babilônia, cidades antiquíssimas, entendeu, que são citados, né, por historiadores, entendeu, de época, cidades que não eram cidades pequenas, eram cidades-estado riquíssimas, com reis, com governantes, posteriormente tornaram-se impérios, e eram cidades grandes, com organização, entendeu, com área rural, com espaço urbano, com tecnologia, não tecnologia que nós conhecemos, logicamente, que não, entendeu, mas com todo o desenvolvimento científico, entendeu, da época, de época, que era, entendeu, muito importante. Já visto a construção dessa torre, que há muitos historiadores, inclusive o livro de Werner Keller vai dizer, vai falar que são os zigurates. Então era comum esses povos construírem uma espécie de pirâmide. Então você tem ali os incas construindo, né, uma espécie de pirâmide também, os astecas construindo uma espécie de pirâmides também, né, são construções escalonadas. Você tem o jardim suspenso da Babilônia, que de certa forma não deixa de ser uma zigurate. Você tem os egípcios também construindo pirâmides, de fato, como nós conhecemos, mais pontiagudas, tal como o mausoléu. E você tem também, entre esses povos ali da Mesopotâmia, construindo essas zigurates, construindo essas torres, né? E havia, entendeu, uma necessidade muito visual desses povos de afirmar o seu poder através de construções de obras faraônicas, que eram grandes. Por isso, entendeu, que é interessante compreender que as cidades realmente eram grandes, não eram pequenas cidades, não eram cidades totalmente primitivas, onde você não tem um desenvolvimento, por exemplo, arquitetônico, científico, não. Essas cidades eram bem desenvolvidas, né? Você tem resquícios, você tem escavações arqueológicas que provam isso. Inclusive você tem ruínas, por exemplo, dessas cidades que provam também isso. E reconstruções, por exemplo, gráficas, né, que provam que essas cidades que existiam na antiguidade, na China você tem também algo semelhante, em alguns locais do Tibete tem algo semelhante também, entendeu, né? Em períodos aí posteriores, mas tem, o que prova que eram cidades realmente gigantescas, né? Principalmente em fase imperial. Você tem Império Assírio, Babilônia, Pérsia, né, Romano, Roma, entendeu? A Grécia mesmo, cidade-estado grega, Atenas, né? Então, você tem aí o desenvolvimento e construção de grandes cidades, né, com muita gente morando ali. É lógico, por exemplo, a população demográfica, né, a densidade populacional não é igual o que é hoje, entendeu, né? O ser humano, ele, por conta da ciência, ele vive mais. Então você teve uma explosão, por exemplo, entendeu, de pessoas, muitas pessoas nasceram. Período, por exemplo, onde você não tem grandes guerras, como a Segunda Guerra Mundial, então você tem uma explosão demográfica. É lógico que, por exemplo, um outro acontecimento que fez com que houvesse uma grande explosão demográfica foi o descobrimento da América. Então, o descobrimento da América, a evolução industrial, os novos desenvolvimentos da medicina, o antibiótico. Você tem depois também, entendeu, esse período de certa paz, né, que nós estamos, né, vivenciando, vários conflitos, mas não tem grandes guerras. Então, se promoveu por essa alta, né, por essa grande explosão demográfica, coisa que era diferente, por exemplo, nesse período aqui da Antiguidade, né, que a Bíblia relata, no caso. Então, a Torre de Babel. Você vê aqui, entendeu, a Torre de Babel, onde Deus, ele percebe, voltando ao princípio bíblico, no capítulo 11, aqui de Gênesis, onde você vê Deus observando, né, o ser humano, observando as pessoas. Você tem aqui, no caso aqui, uma maneira, entendeu, onde Deus desce, né, vem sobre a terra nesse momento aqui, sobre essa região aqui, no caso que seria a Mesopotâmia. Só que ele não fala a respeito de si mesmo, ele diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Então você vê que tem uma expressão aqui no plural,
novamente exaltando esse plural, essa majestade de Deus, aqui, esse plural majestático, no caso, como um judeu vai compreender, e nós, enquanto cristãos, a Trindade. Então você tem a Trindade, você vê a expressão máxima de Deus Todo-Poderoso, né, não uma expressão única, ou o Senhor, ou o Pai, ou o Filho, ou o Malach Adonai, o anjo do Senhor, ou o Ruach Adonai, ou o Ruach Elohim, o Espírito Santo. Não, você não tem isso daí. Você tem os três, né? Nós cobrimos como os três, ou plural majestático, ou todo-poderoso em toda a sua totalidade, confundindo a humanidade. Então, assim como no Éden, você tem Deus expulsando o homem para que ele não vivesse eternamente e fizesse algo pior, então você tem essa intenção do homem em construir muitas coisas, em querer se aproximar de Deus, em exercer muita coisa. Chamou a atenção de Deus essa ação do homem. E não só porque ele estava construindo algo que aparentemente era bom. Você conversar com Deus, você desenvolver uma tecnologia, você desenvolver algo interessante, não. Mas o processo de independência do ser humano, a maneira como o ser humano, de certa forma, também fez isso de maneira independente de Deus, no caso aqui. Né? Não era um templo, não era algo que iria servir, mas algo que se voltava ao interesse humano, e de maneira muito, no caso aqui, o que de certa forma chamou a atenção de Deus, de maneira muito precoce. Então, a maneira como o Todo-Poderoso fez com que o ser humano não se desenvolvesse tanto assim, foi o quê? Que ele se espalhasse. Aí tem a confusão de línguas. Né? O que é interessante, entendeu? Pensa bem, essa divisão então, de línguas que nós temos, entendeu? Como que isso ocorreu? Né? Como que isso, entendeu? Aí teria-se, né, que fazer um estudo a respeito de semiótica, um estudo a respeito de linguística, para compreender isso daí, entendeu? Percebemos que tem, entendeu, troncos linguísticos. Então, nos indígenas aqui, você tem troncos linguísticos que deram origem a várias ramificações e várias etnias. Também você tem nos Estados Unidos, nós temos troncos linguísticos. Na Europa, você tem os troncos linguísticos, as línguas indo-arianas, as línguas indo-europeias, as línguas latinas, né, das línguas semíticas, das línguas africanas, das línguas ali, por exemplo, ali da Ásia asiática, você tem troncos linguísticos, sim, você tem troncos. Mas perceba, entendeu, que há uma origem, entendeu, nesses troncos aí, né? Se fosse, por exemplo, resumir ou voltar, né, anteceder, entendeu, a uma origem, né, que acompanha o desenvolvimento mesmo desses povos. Né? E a Bíblia apresenta, entendeu, esses povos se separando a partir dessa ação do Todo-Poderoso, dividindo essas línguas, pois isso lhe chamou a atenção e lhe desagradou, né? Trouxe, de certa forma, um temor, entre aspas, porque Deus não tem medo de nada, mas uma preocupação, também entre aspas, uma vez, porque também o Senhor Todo-Poderoso se preocupa com nada, mas em relação, entendeu, a essa ação do ser humano enquanto alguém que faz muitas coisas e que, de certa forma, desafia o poder divino. Então percebemos, entendeu, como que Deus ele coloca limites frente a essa atuação do homem, porque isso lhe incomoda. Né? Por isso que ele espalha a humanidade, aí, no caso, em várias línguas e, consequentemente, vários povos. No caso aqui. Você tem também os descendentes de Sem, né, ou Shem, né, que, de certa forma, aqui, faz parte aqui da aliança, né, que Deus fez com Abraão. Quer dizer, os descendentes de Shem, você tem uma continuidade. Você tem Adão, você tem um filho de descendência de Enos, né, depois ali de Caim e Abel, você tem Enoque, que foi levado a Deus, né, você tem o seu bisneto Noé, sendo escolhido, e depois o descendente, aí, no caso aí de Noé, né, através do seu filho, Shem, né, que recebeu uma bênção muito maior do que os seus outros irmãos, o que Jafé e Cã, através de Noé, escolhendo Abraão. Então você tem uma escolha divina específica sobre Abraão. Você não vê a princípio de Abraão achando graça diante de Deus, não. Você não vê isso daí em Abraão. Você vê isso posteriormente após a sua escolha. Então você tem algo que se aproxima, por exemplo, assim, da graça, daquilo que é compreendido no Novo Testamento, com uma escolha divina frente a alguém que não fez por merecer, entendeu? Pelo menos especificamente, ou pelo menos não retratado aqui de início. Então percebemos, entendeu, que o Senhor ele escolheu Abraão. Então, o estudo de hoje, né, termina aqui nesses versículos. Então, observamos aqui no capítulo 6 ao capítulo 11. Então, vimos aqui, no caso aqui, o dilúvio, as implicações antropológicas, teológicas, né, científicas em relação a isso daí, culturais em relação ao dilúvio. O Noé, né, a maneira como Noé realmente
é escolhido, é salvo, a aliança que Todo-Poderoso fez com Noé, um novo recomeço, uma reconstrução da terra, a Torre de Babel, algo que desagradou a Deus, essa independência, essa maneira, entendeu? Vamos dizer assim, primitiva, do ser humano de querer, de certa forma, desenvolver algo que só Deus pode agir, ou querer se aproximar de Deus de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira frágil. Então, voltando ao assunto aqui, em relação a essa questão da Torre de Babel, já encerrando, entendeu, esse vídeo, eu tento, entendeu, eu quero deixar o vídeo mais enxuto, né, mas eu não consigo, são tantas coisas que nós vamos realmente lembrando, né, e que nós lemos em si, que eu não consigo, entendeu, deixar tão enxuto. Mas eu vou procurar deixar mais resumido ou mais sintético, entendeu, tudo isso daí. Mas é que essas informações são amplas, é por isso que eu acho também interessante tudo isso. Mas, no caso aqui, a Torre de Babel, na verdade, é uma tentativa, por exemplo, humana, fracassada, né, de você se achegar a Deus através dos seus próprios esforços, né, através de uma maneira que seja conveniente a você, uma espécie de idolatria. Então percebemos, em relação à Torre de Babel, uma espécie de plataforma, porque realmente era isso mesmo, entendeu? Do ser humano se achegar, por exemplo, a Deus, ou aos deuses, né, que no caso aqui, não sei como era a fé, entendeu, desses povos, ou desse povo, né, que era um povo único, no caso aqui, né, para que esse Deus, ou esses deuses, não sei como é que fizeram, mas para que Deus vá, de certa forma, né, atender as suas necessidades, mas da forma como ele queria, então, se apresentar a ele. Então, a Torre de Babel é uma maneira de você fazer aquilo que você quer para Deus, né, para que ele, de certa forma, seja obrigado a lhe atender. Né, uma espécie de idolatria. Por isso que você vê o combate muito grande, entendeu, de Deus, né, e o combate muito grande de Israel em relação à questão da idolatria. Né, porque a ênfase sempre que os profetas deram em relação ao verdadeiro culto ao Deus de Israel, ao verdadeiro culto a Adonai Todo-Poderoso, era através da submissão à sua vontade, à vontade dele. Não ele submeter, entendeu, a nossa vontade. E o ato de você submeter à vontade dele, aí você tem a descrição de Salmos, aí sim, ele realiza o desejo do seu coração, no caso aí, né? Mas desde que não sejam desejos pecaminosos que agem contra a sua própria vontade. Mas a Bíblia sempre, entendeu, apresenta e descreve, mesmo, entendeu, em momentos, por exemplo, de repreensão, em momentos de punição divina, a imagem de um Deus bom, que pune, que depois promete, entendeu? Retorno, pune, e depois promete, entendeu? Salvação, pune, e depois promete sempre um remanescente, sempre, entendeu? Um recomeço, sempre uma nova chance. Né? E enquanto, por exemplo, adorado, buscado e servido um Deus que realmente abençoa até a terceira, quarta, quinta, 1000 gerações daqueles que buscam, daqueles que o servem, daqueles que fazem a sua vontade. Então observamos, entendeu, isso daí, umas atribuições mesmo do Todo-Poderoso em relação a essa questão de sua ação em nossas vidas. Então, pessoal, eu agradeço mesmo aqui a participação de quem realmente participou, quem vai participar aí desses vídeos, né? Espero aí que sejam de longa duração, né? E sirvam aí para muitas pessoas. Está servindo para mim, né? Está sendo muito bom, entendeu, participar, então, desse ideal. Realmente eu não sei até quando se eu vou conseguir completar, entendeu, a Bíblia em relação a esses estudos, mas para mim está sendo algo muito bom. E o convite que eu faço para vocês é que vocês, se vocês quiserem, no caso aí, comentem, critiquem alguma coisa, falam, não, mas eu não penso assim, enfim, né? Fique à vontade. Se quiserem compartilhar também isso daí, também fica à vontade. O objetivo meu não é promocional. Em alguns momentos eu vou falar um pouco a respeito do livro, né? Posso falar a respeito de algumas pessoas, tal, assim, né? Se assim quiserem, mas eu vou falar um pouco a respeito do livro, que eu lancei, O Poder da Vontade, né? Aí sim, entendeu? De certa forma, quem quiser ter acesso a esse livro pode entrar em contato comigo, no caso. Mas o objetivo meu, entendeu, não é me promover, mas sim, de certa forma, trazer esse conhecimento para mim, para os outros, e sim, e me estimular também a leitura bíblica, que eu penso ser algo muito interessante e vivo, né, principalmente nos nossos dias. Percebo que até a refutação bíblica, isso aí aconteceu na Idade Moderna, na filosofia moderna, na filosofia contemporânea, ela é rica. Então, até quando você refuta, quando você diz, por exemplo, Deus está morto, Deus não existe, você, de certa forma, essa sua refutação te leva, né, a patamares, por exemplo, que antes você não iria, mas que, por exemplo, se não existisse
essa antítese, né, ou esse pensamento, ou a Bíblia, de certa forma, que antecedesse esse pensamento, essa sua ação, você não iria agir assim, você não iria se comportar assim, você não iria descobrir tantas coisas também, essa partícula de Deus, né, como no caso aí foi descoberto recentemente em relação à ciência, química, física, uma menor partícula, por exemplo, do universo, batizado de partícula de Deus, através de um livro, né, que um cientista, no caso aí, lançou, relacionando a essa partícula infinitesimal, né, que foi compreendido. Então, é isso, pessoal. Que eu acho interessante essa passagem. E, novamente, entendeu, né, o versículo que eu gostaria, né, de trazer é um versículo semelhante àquele versículo que nós aprendemos, que nós observamos, entendeu, em Gênesis, no começo, né, quando a ordenança que o Senhor trouxe, no caso aqui, a Adão, né, que se encontra aqui no capítulo 9 de Gênesis, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então você percebe aí, entendeu, essa passagem onde realmente Deus quer que nós aproveitemos, entendeu, a nossa vida da melhor maneira possível, entendeu, de acordo com aquilo que Ele nos oferece, de acordo com aquilo que Ele realmente permite que nós tenhamos e compartilhemos também. Então, eu sempre irei defender e compreender a imagem de um Deus bom, um Deus que se agrada com as nossas alegrias e que chora com as nossas tristezas, entendeu? Um Deus que se compadece, um Deus que realmente nos abençoa e nos guarda, né? Obrigado, pessoal. Shalom, paz, saúde e prosperidade a todos. Até a próxima. Estamos aí. E qualquer coisa, nos chama aí. Obrigadão, pessoal.